vezes, quando a consultoria presencial, né, chega no cliente, eu pergunto, quanto você está faturando? A pessoa me responde. Quanto você está gastando? Não sei. Sobra alguma coisa? Não. Né? Talvez não seja a realidade de todos aqui, mas muitas vezes, quando a gente chega dentro de uma empresa, é isso. E, normalmente, o que a gente faz? A gente procura implantar alguns pilares, né? Algumas coisas que são importantes, que as empresas têm que ter minimamente para trabalhar, e elas não têm. Mas eu tenho certeza que, mais uma vez, se a gente pegar esses conceitos, levar para a nossa empresa, fixar isso, procurar executar, a gente está saindo da nossa zona de conforto e, dentro de pouco tempo, a gente já vai obter um resultado bem melhor no nosso financeiro. Bom, nós vamos conversar sobre gestão financeira, a estratégia de consultoria, que é a empresa minha e do Leandro, que trata da consultoria presencial. Jamberli Matos, sou eu. E vamos começar, como sempre, pelo susto, né? Nos últimos 10 anos, 719.551 empresas fecharam as portas. Tá? Talvez isso é o que é empresas legalizadas que a gente sabe. E deve ter mais umas 300 mil aí que estão paradas e nunca foi baixado o CNPJ, né? O cara para a empresa, deixa lá e vamos ver o que vai dar. Né? Se nunca der nada, a gente para, se não, deixa para quieto lá. 11 anos e 2 meses é o tempo médio de vida das empresas. Então, hoje no Brasil, uma empresa dura em torno, as que sobrevivem, 11 anos e 2 meses. Tá? Então, se alguém aqui já passou dos 11 anos, parabéns. Tá? Não importa o que você esteja fazendo, mas parabéns, porque você é um vencedor. 38%, eu inverti para vocês não morrerem do coração o número, tá? 38% é a porcentagem de empresas sobreviventes após 5 anos. Ou seja, eu poderia dar o dado pior, 62% das empresas fecham antes de 5 anos. E talvez vocês já tenham visto. Tomara que nunca tenha acontecido com ninguém, mas de repente vocês já viram. Abriu um concorrente, o cara ficou aberto 1 ano, 2 anos, e daqui a pouco, mais nem menos, fecha a porta. Né? Quando é perguntado para essas pessoas alguns dos motivos, tá, que fizeram elas fecharem, lógico, primeiro motivo, a maioria alega que é falta de dinheiro. Né? Mas aqueles que respondem talvez um pouquinho mais sinceramente, que é o segundo motivo de encerramento das empresas, que chega a 48%, falta de conhecimento e gerenciamento financeiro. Ou seja, a pessoa teve uma oportunidade, o dinheiro entrou, ela não gerenciou esse dinheiro, essa receita, e ao longo do tempo ela quebrou. Tá? Vamos tentar mudar isso. Só para, né? Gestão financeira é tudo que eu faço para potencializar o quê? Os meus ganhos. Tudo que eu faço para potencializar os meus ganhos, diminuir meus custos, é gestão financeira. Tá? Tudo sem exceção. Que eu controlo é gestão financeira. Como sempre, vocês vão ver isso, eu avisei. Nunca perca dinheiro. Isso é importante para a gestão financeira. Nunca perca dinheiro. E nunca esqueça de não perder dinheiro. Tá? Eu sempre costumo falar o seguinte, o valor faturado ao longo do mês é apenas a ponta do iceberg. Normalmente, todos nós, sem exceção, nós estamos preocupados sempre o quê? Quanto eu estou faturando? Quanto que faturou? Quanto que eu faturo? Isso é importante? É importante. Talvez seja o mais importante? Talvez seja o mais importante. Mas só faturamento, ele não me traz... Qual foi a palavra que vocês tanto gritaram ontem aí? Lucro! Caraca! Então, só faturamento, ele não me traz lucro. Né? Então, eu tenho que ter muitas outras coisas relacionadas a isso. Entre elas, eu tenho que ter a gestão de compras, né? Eu tenho que comprar bem, eu tenho que saber como comprar e quanto. E aí vem a parte também de gestão de custos. Hoje, a diferença no seu mercado entre ele dar lucro ou prejuízo, basicamente é como você gerencia seus custos. Custos, despesas, custos, compras. Tá? Se você comprar demais, não sobra. Se você comprar certo, mas se você estiver pagando muito imposto, não dá certo. Se você compra certo, mas tiver uma folha de pagamento muito grande, não dá lucro.
Tá? Então, em tudo que vocês fizerem dentro do seu mercado, tá? Nessa conjuntura econômica atual, vocês têm que ser o que eu falo sempre assim, ter a visão, o viés financeiro. Cara, esse cara aqui, se eu comprar 2 caminhões de arroz para dele, ele vai me vender em 5 boletos, se eu comprar uma carreta dele, né? Mas quanto tempo eu levo para pagar essa carreta, esse arroz, ou para vender? São 5 boletos, mas quando eu terminar de pagar o 5º, eu vendi o arroz todo? Se eu não vendi, não está sendo uma boa compra. Vai pressionar o meu caixa. Se eu tiver dinheiro sobrando, todo mundo tem dinheiro sobrando aí? Todo mundo? Aí, dessa vez, ninguém levantou o braço, não. Se eu tiver dinheiro sobrando, é uma decisão puramente comercial. Agora, caso contrário, eu tenho que estar alinhado com o meu financeiro. Se eu posso pagar, eu vou fazer esse negócio. Se eu não puder, acredita em mim. Mas é bom, só é bom se eu conseguir pagar. Porque se eu não pagar, os juros do boleto, a multa, ou eu usar o cheque especial, eu ter que antecipar cartão para pagar o boleto, não vai ser bom. Tá? Aqueles 3% que o vendedor me deu, e ele não está nem aí para saber se eu vou pagar no dia ou não, eu vou perder. Tá? Então, muita atenção, tenham sempre esse viés financeiro. Tá? Vou exemplificar uma situação que eu passei, só para vocês entenderem. Fui contratado por um grupo, que o cara falou assim para mim, a gente está muito ruim, a gente está tudo bagunçado, financeiro, e a empresa está ruim. E a gente foi lá e conseguimos trazer isso para dentro de uma realidade. É o meu trabalho. E a empresa fluiu, de uma loja passou para 2, 3, 4, 5, 6, 7, abriu em outro município, e eu estou tocando. E um dia, na reunião da direção, dos sócios, Jean, o problema é o seguinte, agora a empresa está bem. Está vendendo, está pagando, estamos crescendo, e eu não preciso que o meu presidente seja um cara do financeiro. Financeiro é quando está apertado. Então, agora vai ser um cara de marketing. A empresa está crescendo, né? Então, vocês podem, é uma curiosidade, mas se vocês verem se o mercado está bom ou está ruim, vejam de onde vem o presidente das grandes empresas. Se ele era o vice-presidente financeiro, se ele era o diretor administrativo, essa empresa ela está acreditando que o mercado está em recessão. Agora, quando está tudo bem, quem assume é o cara do marketing, é o cara de vendas, é o cara comercial, porque ele tem que impulsionar. E, normalmente, são pessoas visionárias e muito capacitadas para isso, né? O pessoal do financeiro tem cara de carrancudo, né? Sempre dizer não para as coisas, né? Então, isso são focos que a gente tem que dar ao longo da nossa caminhada. Eu tenho que ter esse viés financeiro para eu tomar minhas decisões, principalmente lidando com o mercado. E vamos, como diz Leandro, né? Direto ao ponto. O que hoje, minimamente, eu tenho que ter dentro do meu mercado para eu começar a vislumbrar o meu financeiro, para eu começar a pensar em fechar minha conta. Tá? Se eu não tiver isso, tá? Vocês vão me desculpar, mas eu vou continuar sem saber o que acontece no final do mês. Eu posso achar que eu sei o que acontece no final do mês, mas eu não vou saber, e eu posso garantir a vocês. Os pilares que eu entendo que a empresa tenha que ter, e talvez muitos de vocês tenham, é o quê? Primeira coisa, eu tenho que ter um plano de contas. Depois eu vou pular uns slides para dar um spoiler para vocês. Eu tenho que ter um plano de contas. Mas Jamberly, o que é um plano de contas? Nada mais é do que eu classificar as minhas despesas. Eu colocar as minhas despesas em um determinado lugar. Né? Eu tenho lá dentro do meu sistema, o CIS oferece, a maioria das automações oferece um plano de contas. A estratégia tem um plano de contas, eu vou botar lá no Telegram, que é um plano de contas sugerido, vocês vão ter lá. Vocês podem pegar esse plano de contas e implantar na automação de vocês, adaptar, ou se vocês não têm na automação, podem usar no Excel também, não tem problema. Mas basicamente esse plano de contas vai fazer o quê? Comprei material, então eu vou jogar ele lá, compra de mercadoria para revenda. Comprei bobina, compra de mercadoria para uso e consumo interno. Paguei o aluguel, despesa comercial. Paguei o posto final do mês, combustível. Tive que consertar o caminhão, manutenção de veículos. Eu tenho que ter um plano de contas. Se lembra quando eu falei do cuidado com as despesas pequenas, que elas podem
afundar um grande navio, né? Então, imagina que eu tenho lá 2 caminhões, 3 caminhões que vão para o Ceasa, Ceagesp, vão no distribuidor, e todo mês eu gasto lá 3.000 de combustível. E é o valor real. Mas, de uma época para cá, eu começo 3.500, 3.500, 3.500, 3.500, 3.500. Eu vou ter 6.000 anualmente, eu tenho 2 caminhões, eu tenho 12.000 reais que está lá saindo. 12.000 reais. Se ninguém se importar em saber para onde está indo 12.000 reais, tudo bem, beleza, né? Se eu tiver 5 caminhões, eu tenho 60.000 reais ano, tá? Às vezes a gente falha, né? Ah, não, mas é só 500 reais, né? Mas 500 reais multiplicado por 12 versus o número de veículos que eu tenho, 60.000 reais, né? Não, já eu uso o cheque especial, mas os juros é pequeno, eu pago R$1.000 lá todo mês. Tá, eu uso o cheque especial o ano inteiro, eu tenho mais 12.000 reais, com os 60 do caminhão, 72.000 reais, né? Que eu não sei para onde está indo, né? Então, são essas pequenas despesas que muitas vezes, ao longo do tempo, tá? Normalmente eu costumo dizer o seguinte: ninguém fica ruim do dia para a noite, salvo, né, algum desastre da natureza, alguma coisa assim, mas ninguém fica ruim, a situação não fica preta, né, não fica o negativo no vermelho, lá a linha, de uma hora para outra, né? Então, temos que identificar todas as nossas contas, tá? Receitas e despesas, todas, sem exceção. Até o famoso cafezinho, até o famoso cafezinho. Às vezes eu brinco, aí a minha despesa de dono. Eu brinco até para falar com a pessoa: olha só, eu não quero saber onde você gasta o seu dinheiro. Eu não quero saber o que você faz com o seu dinheiro. Mas eu preciso que você tenha ali uma retirada de sócio, tá? Despesa de sócio, antecipação de lucro, distribuição de lucro. Eu preciso que aqueles 500 reais que tu botou no bolso, não é seu, mas você levou para casa e não deixou em lugar nenhum, chegou no dia seguinte, tu deu para o motorista do caminhão e para o Ceasa. Está dentro do mercado, mas você não escreveu em lugar nenhum. Você não identificou. Aí chega final do mês, tu vai falar assim: pô, está faltando 500 reais. Ceasa se comprou na pedra, né? Lá no Rio a gente fala comprar na pedra, né? Veio sem nota, não coisa. Cadê? Sumiu, eu perdi o controle, tá? E isso a gente está falando de 500 reais por dia. Se eu vou no Ceasa todo dia, 20 dias por mês, eu estou falando também de outros 10.000. Então, muito importante, plano de contas. Se vocês não têm, peguem o nosso modelo que vai ficar lá no Telegram. Se vocês têm na automação e não usam, peçam o pessoal da automação, contador, CPD, consultor que estiver, para te ajudar a adaptar o plano de contas para dentro da sua automação, tá?